E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos realizar a solução da equação de Laplace em coordenadas esféricas. Essa resolução vai ser um pouquinho mais longa, então se segura aí, logo depois da vinheta. Bom, nas últimas aulas, nós temos visto o campo gravitacional newtoniano, mas essas aulas aqui também servem para o campo eletrostático. Possivelmente vou utilizar quando for abordar esse campo. E nós vimos que o campo do tipo 1 sobre R2 ele dá origem a um potencial e que esse potencial ele obedece a uma equação chamada de equação de Poisson. E nós vimos que a solução geral da equação de Poisson é uma soma de duas soluções. A primeira solução é uma solução que nós encontramos a partir da técnica das funções de Green, e que é do tipo 1 sobre módulo de x menos y, que x menos y é a distância entre a partícula que está sofrendo a força e o centro do potencial. E a segunda parte da solução é uma solução da equação de Laplace. Então nós estamos estudando a equação de Laplace. É um capítulo importante de física matemática que vocês devem dominar para vocês realizarem uma série de problemas, inclusive no futuro, quando vocês forem estudar mecânica quântica, por exemplo. Então, vamos lá. É isso aí. Nós vamos hoje tratar da equação de Laplace em coordenadas esféricas. Caso vocês não se lembrem, coordenadas esféricas são as coordenadas r, θ e φ que nós vamos utilizar aqui, de maneira que a transformação das coordenadas x, y, z cartesianas para r, θ, φ podem ser deduzidas através dessas equações aqui. R seno θ cosseno φ, o y seno φ e o z r cosseno θ. No passado, eu já pedi para vocês fazerem um exercício demonstrando que o operador laplaciano em coordenadas esféricas ele é dado por essa expressão aqui. Bom, a expressão é para nábula, E essa bola aqui, ele indica onde entra a função, ou seja, o potencial, no qual o operador laplaciano vai atuar. É conveniente escrever dessa forma, principalmente a parte radial, depois vocês vão ver, que nós vamos resolver a equação radial separada das outras equações, e essa forma é um pouco mais conveniente. Então eu vou deixar essa bola, chamada bullet, aqui na forma do operador laplaciano. Aqui é onde vai o potencial. Em coordenadas esféricas, nós temos a equação de Laplace, que é dada simplesmente pelo lado direito dessa expressão, atuada numa função u0, e isso aqui é igual a zero. Lembrando que a função u0 é uma função agora de r, θ e φ. Essa equação aqui, se o laplaciano é separável em coordenadas cartesianas, ele também é separável em outros sistemas de coordenadas. E apesar de estar um pouco bagunçado, nós somos capazes de utilizar a separação de variáveis aqui também. Nós vamos fazer da seguinte forma. O zero, que é o potencial em termos de r, θ e φ, eu vou separar da seguinte forma. Eu vou ter uma função r de r só de r dividido por r. Depois vocês vão ver que essa forma é interessante, mas eu poderia colocar só o r de r, θ de θ, φ de φ. Minha solução geral eu estou supondo que é o produto de três soluções, cada uma delas dependendo da sua respectiva variável independentemente. Então, eu aplico essa separação de variáveis na equação de Laplace. Então, em vez de o zero aqui, eu vou ter r sobre r, θ, φ. Aqui eu também vou ter r sobre r, θ, φ. E aqui, r sobre r, θ, φ. Perceba aqui que, convenientemente, esse r vai embora com esse r. Então, eu tenho a solução apenas radial aqui. E esses caras aqui são constantes, portanto, vem para cá, eu tenho essa segunda derivada de r aqui. Nesse lado de cá, o r é independente e o φ também. Derivada em θ só age em θ. Mesma coisa vai acontecer aqui, a derivada em θ. Então, esse cara vem para cá. Então, na prática, eu tenho um r sobre um r ao cubo aqui desse lado. E nesse último termo, quem sai são esses dois. Então, eu tenho r ao cubo, rθ sobre r ao cubo seno ao quadrado de θ, d2φ dφ ao quadrado. Maravilha. E agora eu vou multiplicar essa equação por r ao cubo seno ao quadrado de θ dividido por r, θ e φ. Então essa expressão vai ficar da seguinte forma. Vou fazer com calma. Aqui r, θ, φ. Então vou multiplicar toda a equação
por isso aqui. Primeiro vamos começar por aqui. R ao cubo sobre R é R ao quadrado. Θφ vai embora com θφ. Então esse R eu vou colocar aqui dessa forma. Então o primeiro termo está aqui. O segundo termo, R ao cubo com R ao cubo vai embora. Seno ao quadrado com seno fica seno. E o R e φ vão embora. Então eu vou ter aqui seno ao 1 sobre θ d dθ. Vamos colocar assim. E aqui desse lado, R ao cubo seno ao quadrado vai embora com R ao cubo seno ao quadrado. E Rθ vai embora com Rθ, fica só o φ no denominador. Então essa é a forma da minha equação. Perceba que aqui nessa equação eu separei a variável φ das demais variáveis. Essa parte aqui da equação não está separada em Rθ. Então, se eu tenho uma equação diferencial que é uma soma de um termo que só depende de Rθ mais um termo que só depende de φ, esse termo que só depende de φ tem que ser independente de R e θ e, portanto, tem que ser uma constante, já que a soma das duas é igual a zero. Portanto, essa equação aqui vai me dar origem a uma equação azimutal e essa constante eu vou chamar de menos m2. A primeira equação que a gente encontra é a equação azimutal. Ela é simples de resolver, basta que eu passe o φ para cá. Essa derivada aqui torna-se uma derivada total, não tem problema nenhum, poderia ter deixado do jeito que estava antes. E essa equação aqui tem uma óbvia solução exponencial complexa. Tem duas soluções linearmente independentes, exponencial de IMφ. Mas eu também tenho, bom, essas são duas das soluções, mas eu também tenho aqui uma condição de contorno sobre φ. Por quê? Porque a variável azimutal, o ponto zero dessa variável está identificada com o ponto 2π. Então, isso significa que o campo em zero tem que ser igual ao campo no ângulo 2π. E isso indica que a exponencial de zero, que é igual a 1, é igual à exponencial de mais ou menos im2π. A exponencial de mais ou menos 2π mi tem que ser igual a 1. E vocês podem utilizar a identidade de Euler. Portanto, isso aqui é igual a cosseno de 2πm mais ou menos i seno de 2πm, para descobrir que essa combinação aqui, para ser igual a 1, o seno tem que ser sempre zero, portanto, eu preciso ter aqui múltiplos de π, mas o cosseno tem que ser igual a 1, portanto, eu tenho que ter m inteiro. Portanto, eu tenho uma condição sobre m ele pertencer ao conjunto dos números inteiros. A princípio, até agora, ele pode vir de menos infinito a mais infinito, mas é um número inteiro. Então, essa é a solução geral da equação azimutal e m tem que ser inteiro. Quando a gente pega a equação de Laplace de novo aqui e a gente substitui a equação azimutal, esse termo aqui, claro, fica igual a menos m ao quadrado, certo? Então, nós vamos aqui continuando para os demais variáveis. E agora, como m ao quadrado é uma constante, essa equação aqui só depende de r e θ. E olha só que interessante, eu posso dividir todo mundo por seno ao quadrado de θ. E se eu fizer isso, seno de θ por seno ao quadrado dá 1 sobre seno de θ. E essa equação aqui está separada completamente em r e θ. Essa parte aqui só depende de r e essa parte aqui só depende de θ. Portanto, essa equação aqui vai me dar origem à equação polar. Qual é a equação polar? É esse cara aqui igual a uma constante. Poderia colocar uma constante alfa ou beta aqui, por exemplo, mas a gente vai ver mais adiante que a forma mais adequada dessa constante, depois eu vou mostrar por quê, ela é da forma menos L, L mais 1. Então aqui eu tenho mais uma constante, que eu chamei de L. A parte polar da equação de Laplace é igual a menos L, L mais 1. Claro, além da equação polar, eu tenho também a equação radial, porque já que a equação de Laplace ela tinha se tornado dessa forma, toda essa expressão aqui é igual a menos L, L mais 1. Vou lá, temos aqui a equação radial. A equação polar é um pouco mais difícil de resolver, a equação radial é mais simples, então a segunda equação que nós vamos resolver é a radial. Mais uma vez aqui, essa derivada torna-se uma derivada total. Multiplico todo mundo por R grande. E é essa equação aqui que eu preciso resolver. Como é que eu resolvo essa equação? Eu vou trazer um ansatz e vou supor que ela tem
uma forma exponencial a r elevado a um número p qualquer. E aí eu vou descobrir quais são os p's que resolvem essa equação. Então, eu pego a equação, substituo o ansatz, a é constante, vem para cá, deixo a aqui, e a derivada segunda de r elevado a p é p menos 1, r, p menos 2. E aqui, r ao quadrado, r elevado a p menos 2, é r elevado a p. Então, olha só, coloco a em evidência, r elevado a p, r é diferente de zero a princípio, se o r for igual a zero, a solução é zero. Portanto, para eu satisfazer essa condição, eu preciso que p menos 1 seja igual a l mais 1. E a solução para P aqui é simples. Ou P é igual a menos L, ou P é igual a L mais 1. Se vocês quiserem resolver, é só resolver a equação de segundo grau aqui para P. Vocês vão encontrar exatamente essas condições, mas é só inspecionar um pouquinho que vocês vão ver claramente que esses dois valores de P são solução dessa equação aqui. Então, as duas soluções possíveis para R são R pequeno elevado a menos R e R pequeno elevado a L mais 1. Então, eu tenho a solução radial geral como uma soma R elevado a menos R, mais uma outra constante B, R elevado a L mais 1. Certo? O L é indeterminado, A e B ainda indeterminados também. Tá certo? Mas essa é a solução radial do problema. No caso da equação polar, vamos de novo aqui na equação polar, está aqui a equação, e nós queremos resolver essa equação aqui. Nós já resolvemos a equação para φ e para R. Já temos soluções gerais. No caso da equação polar, eu vou fazer uma substituição de variáveis, em primeiro lugar. E a variável que eu vou escolher, eu vou chamar de x, e vou chamar x de cosseno θ. Se x é igual a cosseno θ, perceba que eu tenho aqui ddθ. E aqui posso dizer tranquilamente que é uma derivada total. Vamos fazer primeiro aqui o ddθ. O ddθ vai ser dx dθ ddx. dx dθ é a derivada de cosseno, que é menos seno. Agora, deixa o seno aqui por enquanto. Seno de θ ddθ vai ser, claro, seno de θ. ddθ é menos seno de θ ddx. Então, eu vou ter esse fator aqui. Seno aqui vira seno ao quadrado. Esse cara vai embora. Então, eu vou pegar a equação polar agora, para fazer as substituições. Bom, já que seno de θ ddθ é menos seno ao quadrado de θ ddx, substituo aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa equação por seno ao quadrado de θ. Portanto, aqui eu vou ter um seno ao quadrado de θ. Eu vou passar o L mais 1 seno ao quadrado de θ para esse lado. Portanto, aqui eu vou ficar com positivo. E aqui eu vou perder esse seno ao quadrado. Então, aqui eu tenho menos m ao quadrado. E aqui, seno ao quadrado sobre seno dá seno. Seno de θ ddθ, mais uma vez, seno ao quadrado de θ ddx com sinal negativo. Então, eu tenho esse operador aqui ao quadrado. Eu esqueci, vou multiplicar todo mundo. Bom, aqui perdi esse cara, né? Mas esse cara, obviamente, tem o θ grande aqui dentro. Vou multiplicar todo mundo por θ grande. Deixa eu colocar m2 para cá. Se eu fizer essa multiplicação, eu vou ter o θ grande aqui e esse 1 sobre θ vai embora, certo? Portanto, eu tenho esse cara aqui. Quem é seno ao quadrado? Seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado, que é igual a 1 menos x ao quadrado. Então, aqui eu tenho 1 menos x ao quadrado desse lado. 1 menos x ao quadrado desse lado. Esse sinal de menos vai embora com esse sinal de menos aqui. E aqui, de novo, eu tenho 1 menos x ao quadrado. Maravilha. Se o x ao quadrado é diferente de 1, eu posso dividir essa equação por 1 menos x ao quadrado, que vai me dar a forma mais conveniente, certo? Então, eu vou dividir essa equação por 1 menos x ao quadrado. Esse cara vai embora e esse aqui vem para cá. E essa equação aqui, ela é chamada de equação generalizada de Legendre, cujas soluções são os polinômios generalizados de Legendre. Bom, eu vou deixar para resolver essa equação na próxima aula, senão esse vídeo vai ficar excessivamente longo. Bom, voltando aqui, eu vou deixar para resolver a equação de Legendre generalizada no próximo vídeo, tá certo? Ele merece um vídeo por si só. Por enquanto, vou ficar por aqui. Um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.